Estamos de volta com uma grande jogada. Aí no bloco anterior a gente fez uma pergunta, até para a reflexão de vocês aí que estão acompanhando o programa, se você se renovaria, caso fosse um dirigente do Ceará, com o Thiago Galhardo. E essa pergunta, eu faço aqui para o André, você renovaria com ele, André? Qual o Thiago Galhardo? Dos 10 primeiros jogos ou dos 10 últimos jogos? Pronto. Para a gente seguir aqui no nosso papo, tem um detalhe. O Galhardo, ele tem uma cláusula no contrato que a renovação é automática. Ou seja, ele vai continuar jogador do Ceará, pelo menos... Pertencendo ao Ceará. Pertencendo ao Ceará, teoricamente, ele é jogador do Ceará porque tem essa cláusula de contrato automático de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Contudo, o que chegou à diretoria do Ceará, assim, não muito claro, mas através dos empresários, dos agentes e tudo mais do Galhardo, é que ele teria propostas de outros clubes. E até o presidente, quando deu entrevista aqui pra gente, né, disse que não estava... Qual foi a expressão que ele utilizou, rapaz? Não, acho que seguro, né? Não estava seguro da continuidade, não estava convencido da continuidade de Thiago Galhardo à frente da equipe do Ceará. Quando a gente faz essa pergunta, se continua ou não, parece uma pergunta de fácil resposta, mas tem outros vários elementos e um deles é que o André falou aqui. Que Galhardo a gente está falando? O Galhardo dos 10 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro ou o Galhardo dos 10 últimos? Ou esse Galhardo aqui, que a gente separou esses dados bem interessantes, a nossa equipe preparou. Ó. Ou esse cara que teve 12 gols nesta Série A de Campeonato Brasileiro, atuou em 34 jogos dos 38, ficou de fora de apenas uma partida e na estreia foi na quarta rodada, perdeu, mas marcou gol na derrota para o Goiás por 2-1. Então o Galhardo entrou na quarta rodada, a vestir a camisa do Ceará, e até o fim do campeonato ele só ficou de fora, André, de apenas um jogo. Então assim, se você olhar só isso aqui, puxa vida, claro que você renova. O cara fez 12 gols, foi o artilheiro do time, não sendo um atacante da equipe, apesar de em algum momento do campeonato foi utilizado, como a gente fala, de falso 9. Mas esse é o Galhardo que você renovaria, que você gostaria de contar com ele, mas tem a questão do fim de campeonato que não foi tão bacana, né? É isso, Antero. O Galhardo, tecnicamente, é um jogador acima da maioria do elenco do Ceará. Isso é fato, os números mostram isso. Agora, é fato que no final do campeonato, na reta final do Campeonato Brasileiro, ele teve uma queda de desempenho. Particularmente, acredito em dois fatores. O primeiro deles, a improvisação também da posição que ele acabou jogando de falso 9, né? Saindo de camisa 10, de meia centralizado, que é como ele mesmo destacou que gosta de jogar. E tem também a questão da falta de regularidade que o Thiago Galhardo teve, que foi depois da saída do Enderson Moreira. Galhardo destacou abertamente que não era favorável à saída do Enderson Moreira. Não estou dizendo que ele passou a jogar pior por causa disso de propósito. Não. Mas o fator psicológico pode ter pesado de alguma forma. Thiago Galhardo, repito, tecnicamente é um jogador que eu renovaria pela questão técnica, pela capacidade que ele pode agregar ao time, mas que vontade ele vai ter de jogar no Ceará em 2020? Qual a motivação que ele vai ter para jogar em 2020? E aí entra muito nesse segundo aspecto que eu falei. Acho que depois da saída do Enderson Moreira, ele perdeu um pouco da motivação, talvez até da confiança que ele tinha no começo da sua passagem pelo Ceará. Isso afetou diretamente seu rendimento. Se for um Thiago Galhardo totalmente comprometido, totalmente engajado com os objetivos do Ceará, que esteja com a cabeça totalmente focada no clube, sem pensar em outros aspectos, que vai entrar em campo e jogar bola, dar o seu melhor, esse Thiago Galhardo eu renovaria. Se for o da reta final do Campeonato Brasileiro, que praticamente sumiu nos últimos jogos, que foi muito apagado, esse eu não renovaria. Para você ter uma ideia de como foi bacana a Série A do Thiago Galhardo, em termos de números, né, de gols marcados principalmente, que ele fez 12. Lembra daquele pênalti contra o Goiás, que ele acabou perdendo, acertou o travessão? Se ele faz aquele gol, ele se tornaria o jogador nesse formato, nessa Série A de Campeonato Brasileiro, com mais gols com a camisa do Ceará. Ele chegou a 12 gols e empatou com o Felipe Azevedo e com o Washington. Para você ver, e repito, não é um cara que é centroavante, ele não é atacante, ele é um meio-campista com muita vocação ofensiva, que chega na área adversária, ok. Mas são números bem expressivos e números estes conquistados no início do campeonato, como o André bem lembrou. Aquela partida contra, por exemplo, a Chapecoense, vitória por 4-1, ele fez 3 gols, né? Então, assim, aquele início do Galhardo deu uma expectativa muito grande, expectativa essa que não se confirmou na sequência do Campeonato Brasileiro, mas ele continua vestindo essa camisa aí, ele continua vestindo essa camisa do Ceará. Se vai continuar durante toda a temporada 2020, a gente tem que aguardar, inclusive essa semana. Exatamente, Antero. E o detalhe, a diretoria do Ceará já deixou bem claro que não vai liberar o Galhardo de graça. Se ele tiver proposta, se for sair para algum outro clube, se alguém quiser contratar o Galhardo,
o Ceará não abre mão de uma compensação financeira. E a informação que a gente tem é que a multa rescisória do Galhardo é milionária, é alta, não é um valor baixo. Pode ser, claro, que haja uma negociação, um acordo para que ele seja liberado por um valor menor, mas é fato, o Ceará não tem interesse em liberar o Galhardo de graça. Caso ele saia, será com alguma compensação financeira. É sempre importante colocar na balança do quanto é importante para o clube, o quanto é bom para o clube contar com um jogador que, a gente não sabe, mas teoricamente, não esteja com a disposição de atuar nesse clube. Tem que ver até que ponto isso pode ser benéfico para a equipe do Ceará segurar esse jogador, então faz um acordo e libera o jogador por um valor mais baixo, mas de graça o Ceará, o presidente já falou, que não vai liberar, ele quer alguma coisa, quer alguma compensação, caso haja saída do Thiago Galhardo. A gente vai acompanhar, aliás, o Ceará promete muitas novidades essa semana. Sexta-feira, dia 20, é? Sexta-feira vai ter inauguração da nova loja oficial da equipe do Ceará e o lançamento também da camisa oficial da equipe do Ceará. Aliás, o lançamento vai acontecer na Praça do Ferreira. Lançamento da marca oficial também, né? A marca oficial também, a marca do Vozão. Então vai ser uma semana agitada e a sexta-feira bem agitada. E a gente vai acompanhar tudo aqui na Grande Jogada.